Então, eu queria começar, sem me estender muito, pedindo para o Gustavo, que estava, acho que há 25 anos atrás, discutindo exatamente esse assunto e capitaneando uma iniciativa que foi fundamental para o país. Queria te pedir para falar um pouquinho sobre, basicamente, tirar um raio-x de como é que você vê o Brasil hoje em termos de clareza de plano econômico e equilíbrio fiscal. Eu sei que você poderia ficar horas falando sobre isso, mas só para a gente abrir aqui a discussão. Muito boa tarde a todos. Obrigado pela presença, obrigado aos organizadores pela oportunidade de estar aqui. Acho que tem, de fato, analogias extraordinárias entre esse momento e o momento que eu vivi quando era governo há 25 anos atrás, cuja alegoria talvez mais evidente tenha sido essa fantástica sessão na Comissão e Justiça do Senado, onde o ministro Paulo Guedes foi confrontado abundantemente, como todos viram, e ali eu creio que tem uma imagem muito viva do que tem sido a rotina de quem quer reformar o Brasil desde aquele momento. Foi ali que as reformas entraram nas pautas. A imagem é poderosa até porque os adversários são as mesmas pessoas. O deputado Paulo Paim, na ocasião, era um daqueles que estava do outro lado nos confrontando com muita hostilidade, como também o pai do Zequinha, Dirceu, mais mal criado do que o filho, devo dizer. As mesmas pessoas, e por que recorrentemente essa resistência às reformas é uma coisa que eu nunca paro de ficar perplexo. Olhando para trás as resistências ao Plano Real e as iniciativas de combate à hiperinflação, parece risível que alguém lá atrás tenha sido contra, algo que nos retirava, vamos dizer, do crack. Tá? A inflação era um vício terminal que retirava qualquer possibilidade de futuro e comprometia a saúde econômica do organismo de uma forma evidente. No entanto, naquele momento, tudo que era proposto para combater a inflação era um programa neoliberal e outras coisas. Né? E tudo era pretexto para ser contra esta reforma, essa coisa que tirava as coisas da zona de conforto. E, por incrível que pudesse parecer, estávamos numa zona de conforto com a inflação de 30% ao mês. Né? Hoje é parecido porque, de novo, temos um problema, um imperativo econômico importantíssimo, incontornável, nas finanças públicas. De certa forma, é o mesmo micróbio, né, menor, sofreu aí os efeitos dos antibióticos no decorrer do tempo, mas ainda é muito parecido, a insustentabilidade fiscal, financeira do governo, que hoje chega a um nível alarmante, como no passado já esteve, a ponto de a sobrevivência do Estado apenas ocorria por causa da capacidade de pintar pedaços de papel para pagar as contas. Né? Hoje não precisa mais disso, mas, em vez disso, em vez de tributar o pobre através da inflação, nós temos um sistema através do qual nós tributamos o futuro, as crianças, as gerações futuras, através do endividamento irresponsável, sob a forma de títulos que a gente vê e sobre a forma de um sistema previdenciário totalmente insustentável, que é outra forma de dívida, de comprometer o futuro de vocês, jovens que estão aí se preparando para voltar para o Brasil e não sabem quantos impostos vocês vão ter que pagar para esta conta, que esta geração está hesitando em pagar, em razão ali da oposição do hoje senador Paulo Paim e seus amigos. De novo é um imperativo, de novo é sair da região insustentável do consumo recorrente de drogas pesadas e caminhar para um mundo mais saudável. A gente não deve perder de vista essa analogia, tampouco o fato de que outras reformas também vão fazer a saúde do organismo econômico melhorar e nos colocar na posição de
competir, não é só sair do CTI e da trajetória que nos leva à morte ou à insignificância e à mediocridade econômica, mas nos leva um degrau mais acima para competir com a Ásia, que nos deixa para trás de uma forma cada vez mais vergonhosa. Essa é a missão dos que estão no governo, mais uma tropa chega para enfrentar essa batalha, contando com a ajuda de todos vocês. Zeina, eu me lembro de você, mais ou menos há um ano atrás, quando a gente começou a desenvolver esse painel e pensar nas pautas e nos temas, expondo o grande desafio que o novo governo teria, independente de qual governo fosse. Usando a mesma analogia do paciente que está na CTI, como você enxerga, a sua visão mudou? Como você enxerga o prognóstico desse paciente? Agora a gente tem 100 dias já de governo, já teve alguma coisa para a gente ver. Ok, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, agradeço o convite e também estou muito feliz de estar com economistas que eu respeito tanto, que, enfim, cada um na sua posição ajudam tanto o Brasil. Olha, eu vejo pontos positivos, mas, por outro lado, eu vejo outros elementos que me deixam muito preocupada. Primeiro, nós temos, por um lado, primeiro as boas notícias, um debate econômico mais maduro. Hoje, a classe política discute previdência, diferente do que foi o ambiente tão hostil durante o governo Temer e nos anteriores, para não falar dos anteriores. A classe política compreendeu que, sem uma reforma da Previdência, o país vai para um colapso, e o colapso a ninguém interessa, ninguém sai ganhando politicamente de um colapso. Então, acho que, nesse sentido, é uma boa notícia. Vejo também uma contribuição enorme do governo Temer, que fez essa reorientação da política econômica, que funcionou, né? A gente pode discutir se colhemos os frutos como esperávamos ou não, mas tivemos aí um ajuste bastante importante. O governo Bolsonaro entra sem precisar fazer choques e apertos na taxa de juros e grandes mudanças, né? Ele tem uma tranquilidade do ponto de vista do ambiente macroeconômico para tocar outras agendas sem ter que ficar apagando incêndios de curto prazo. Então, acho que foi uma contribuição importante, e a contribuição do governo Temer foi também, obviamente, as reformas que foram feitas e a mudança do debate que o governo propiciou. Eu, como analista há tantos anos, o que eu posso dizer, nunca tivemos tanta transparência nas contas públicas e tanta clareza de diagnóstico sobre o problema fiscal e as recomendações de política econômica. Não foi só apontar os números, mas também deixar recomendações, né? O time de transição com material aí amplo para trabalhar. Então, temos coisas muito positivas, temos um amadurecimento nesse sentido do país. Agora, por outro lado, eu vejo que a gente tem, na minha visão, a gente teve uma campanha que, sim, é verdade, não negou a necessidade de fazer uma reforma da Previdência, não foi negado isso, mas esse foi um debate muito mais para mercado financeiro do que para a sociedade. Então, para a sociedade, na minha visão, a própria campanha do Bolsonaro passou para a sociedade e alimentou na sociedade essa noção de que o combate à corrupção vai resolver os nossos problemas. Claro que tem outras nuances, enfim, mas era muito essa mensagem. Não, você vai lá, tem um presidente comprometido, vai dar continuidade, vai enfrentar a questão da corrupção, e aí vai aparecer dinheiro para a política pública e o país vai crescer. Isso, para mim, ficou muito claro na campanha. E isso me traz preocupação, porque, por um lado, você tem um debate mais maduro, mas uma sociedade que ficou alheia a essa discussão. E agora começa um governo que fala, não, a prioridade do meu governo é uma reforma da Previdência. O quê? Uma reforma da Previdência? Mas isso não foi falado na campanha. E é uma política pública que mais mexe com a vida das pessoas. É uma sociedade, tem um lado bom e ruim de ser uma sociedade mais exigente. A sociedade quer ver o país voltar a crescer, quer ver a vida delas melhorando. E não vai ser com dinheiro de combate à corrupção que isso vai acontecer. Então, existe um sentimento de frustração, um risco de frustração, que eu acho que é um risco concreto
de você enxergar, como assim reforma da Previdência? A gente sabe que a reforma da Previdência é essencial, ela é o alicerce para o crescimento, o alicerce, ela não é suficiente, está longe, aliás, de ser suficiente, e a sociedade não sabe nem que o alicerce é. A sociedade quer saber o seguinte, vai ter emprego ou não vai ter? Vai melhorar a política pública ou não vai melhorar? E a Previdência não vai dar isso, nem a política pública, porque ela não economiza recursos, ela apenas evita um crescimento mais acelerado das despesas com aposentadorias, já que estamos envelhecendo e rapidamente. O medo da frustração, né, esse receio que eu tenho dessa frustração e as consequências disso no ambiente social, no ambiente político, para mim são concretas. A queda rápida da popularidade, né, da aprovação do presidente, para mim já é um primeiro sinal, e eu não estou nem um pouco surpresa. Eu acho que vai cair mais ainda e rapidamente. E acho que uma das razões é essa. Caramba, está discutindo um tema que é o essencial e não falou na campanha, e a minha vida não melhorou nada. Então, eu acho que tem armadilhas aqui. A outra coisa, não sei se eu ainda tenho tempo na primeira... Bom, você me interrompe. É que eu vejo coisas positivas, né? Por exemplo, a gente viu esses leilões que a gente está tendo de infraestrutura, o ministro Tarcísio com clareza, sem preconceitos, e, né, deu continuidade à agenda do Temer. Vimos o aprendizado em relação à proposta da reforma da Previdência, que é uma bela proposta, a gente sempre vai ter alguma crítica, outra, mas porque não existe política pública ideal, mas é uma bela proposta, e que também se beneficiou do aprendizado do time anterior, das experiências do time anterior. Agora, eu vou ser honesta, tirando isso, quer dizer, assim, tirando de uma forma bem simplificada, esses temas que foram dados, né, de alguma forma, continuidade à agenda do Temer, eu não vejo mais nada acontecendo. Eu acho que a coisa se perdeu. Acho que falta um ministro-chefe da Casa Civil mais antenado ao que foi o legado do governo anterior, mais antenado a diagnósticos do que precisa ser feito e, obviamente, estabelecendo prioridades e planos de ação. Então, hoje, eu acho que a gente pode ser, tudo bem, uma curva de aprendizado, tudo bem, mas nós temos um quadro bastante grave no Brasil, bastante grave. Eu acho que essa eleição, do ponto de vista econômico, foi talvez a mais importante, que a gente realmente... erros agora vão custar mais uma década perdida. Agora, eu não vejo essa clareza de uma forma mais ampla no governo. Vejo um governo muito desestruturado e sem uma definição de prioridades do que é pós-reforma da Previdência. Felizmente, também, na onda do tem boa notícia e tem má notícia, vejo com muito bons olhos, por exemplo, a iniciativa do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, de resgatar a discussão do ano passado, né, que ele mesmo foi protagonista, de uma reforma tributária com a criação do IVA, por exemplo. Então, assim, é isso, gente. É o Brasilzão, a gente às vezes tem boas notícias aqui, outras mais negativas ali. Agora, fico preocupada pela urgência que a gente tem de fazer o país voltar a crescer e acho que precisa dar uma arrumada aí nessas agendas todas, incluindo, obviamente, o Ministério da Educação. E aproveitando, já que a gente está falando do governo Temer, eu gostei muito do que você comentou sobre a reorientação da política econômica e como ele deixou o ambiente macroeconômico, mas como a administração conseguiu deixar um legado confortável para o próximo governo. O Mansueto, representando o governo de uma forma geral aqui, acho que a grande pergunta que todo mundo quer escutar a resposta é sobre o plano econômico. A gente não tem nenhuma dúvida sobre a capacidade da equipe econômica que está trabalhando junto com você e o Paulo nessa estruturação. Não está claro, no entanto, para todo mundo que te escuta, qual é o caminho para frente, quais são os próximos passos, onde é que a gente está indo. Como é que você... Bom, boa tarde, obrigado pelo convite de estar aqui. É uma honra estar aqui falando, enfim, no Brasil Conference de Harvard. Eu vou começar, eu não posso criticar a equipe econômica anterior que eu participava. Dito isso, eu acho assim, a agenda para o Brasil é muito clara. A gente está falando de um país que é um país que tem uma carga tributária muito alta. A carga tributária do Brasil hoje
é cerca de 33% do PIB, nos aproxima muito da média dos países do OCDE. É uma carga tributária que é 10 pontos do PIB, acima da média da América Latina, que é em torno de 22, 23% do PIB. Um país com carga tributária alta, um gasto alto, apesar da carga tributária alta, um déficit muito grande, um déficit fiscal, que é o déficit nominal, que inclui pagamento de juros, em cerca de 7% do PIB, e uma dívida extremamente elevada. A dívida do Brasil hoje, pelo nosso conceito doméstico, é 77% do PIB, pelo conceito do FMI, que torna a nossa dívida comparável com o resto do mundo, ela já ultrapassou 80% do PIB, enquanto a média de endividamento dos países que estão no grupo de países emergentes é em torno de 50% do PIB. Então, o Brasil tem uma carga tributária alta, tem um gasto alto, tem um déficit enorme e tem uma dívida já muito elevada. É um país que precisa urgentemente fazer um ajuste fiscal. É um país que hoje é muito melhor do que era 10, 20, 30, 40 anos atrás. A gente passou por uma crise agora, em 2015 e 2016, 2 anos seguidos de queda de PIB. Isso não é comum na história do Brasil. Nem na década de 80, chamada década perdida, o Brasil teve 2 anos seguidos de queda de PIB. E o Brasil teve agora 2 anos seguidos de queda de PIB, 2015 e 2016, e a gente não viu nenhuma grande convulsão social, ninguém viu nenhum grande tipo de mortes, de ataques a supermercados. O Brasil, num período um pouco recente, o período ali da década de 80, quando tinha seca no Nordeste, as pessoas invadiam o supermercado para comer. Esse Brasil acabou. A gente construiu uma rede de assistência social, de welfare state, tão amplo, que hoje isso nos permitiu passar por uma crise muito grave e o país, enfim, continuar com as pessoas se alimentando, as crianças indo para a escola. Isso é um avanço. Só que tem um problema. Esse país está com a carga tributária alta, dívida muito elevada, um buraco fiscal ainda enorme, e a nossa rede de assistência social tem um grande problema. O Brasil é um país ainda jovem, não mais será daqui a 20, 30 anos. O processo de envelhecimento do Brasil é muito rápido. O Brasil daqui a 30 anos é um país que a gente não tem a mínima ideia do que será, que é um país que a proporção de idosos vai aumentar muito rápido, vai exigir muito mais novos desafios em termos de gasto de saúde, em termos de crescimento de produtividade, que vai ser, enfim, um enorme desafio para todos nós brasileiros. E aí vem a pergunta, a gente está preparado para esse desafio? E aí entra a questão da Previdência. O Brasil gasta hoje com Previdência, pública e privada, 14,5% do PIB. Funcionários públicos e empregados do setor privado. O gasto com Previdência no Brasil é em torno de 14,5% do PIB de um país que ainda é jovem, mas não mais será daqui a 20 anos. 14,5% do PIB é mais ou menos o que um país como o Japão, um pouquinho mais do que um país como o Japão gasta, que é o país do mundo com a maior proporção de idosos. Espera aí, se o Brasil vai passar por um processo de envelhecimento rápido e já gasta 14,5% do PIB com Previdência, o que vai ser esse país? A gente vai ter que aumentar a carga tributária? E a Previdência no Brasil se tornou um problema muito sério, que hoje a percepção da sociedade é maior, que precisa reformar a Previdência, mas eu acho que ainda não caiu a ficha de muita gente. Funcionário público estadual, 2/3 de um estado como Minas Gerais, que o governador estava aqui, funcionário público estadual, professor e policial se aposenta, em média, com 49 anos de idade. Isso em pleno século XXI é uma pessoa muito jovem. Em média, no Brasil, uma pessoa que contribui para o INSS se aposenta, em média, com 54 anos de idade. Isso é muito jovem em qualquer país do mundo. Então, assim, é muito claro, olhando os dados demográficos, olhando os dados de finanças públicas, que a gente precisa fazer uma reforma da Previdência. Seja do ponto de vista fiscal, porque se nós não fizermos uma reforma da Previdência, a gente vai ter que aumentar ainda mais a carga tributária. Novamente, se o Brasil fosse um país rico, se o Brasil fosse um país com a produtividade da Alemanha, a nossa carga tributária não seria necessariamente alta, mas o Brasil é um país de renda média. Para um país de renda média, a nossa carga tributária é excessivamente elevada. A gente tem a anomalia que vocês às vezes convidam palestrantes para vir para os Estados Unidos para fazer palestra, e os palestrantes aqui devem comprar roupa, porque é mais barato aqui do que no Brasil. Isso é uma anomalia. Você sair do país de renda média e vir para um país de renda alta, em que roupa é mais barato do que no país de renda média, isso é claramente uma anomalia, fruto de uma economia fechada e de uma economia que você tem que tributar muito, não consegue tributar a renda, porque o mercado de trabalho não consegue dar a quantidade, o valor de tributos que o Brasil precisa para pagar suas despesas, e você tem que tributar muito faturamento de empresas, vários impostos indiretos que encarecem o preço de produto.
Isso é um enorme desafio. Você mudar essa sociedade é um enorme desafio. Só que as coisas estão melhorando. Em que sentido? Primeiro, assim, há uma percepção maior hoje da necessidade de reforma de Previdência do que nós tínhamos há 3 anos atrás. Em dezembro de 2016, quando o governo Temer mandou a reforma da Previdência para o Congresso, o Ministério da Fazenda ficou cerca de 2 meses, 3 meses proibido de publicar um PowerPoint no site do Ministério da Fazenda mostrando que havia déficit na Previdência por uma decisão do juiz federal. Era proibido o Ministério da Fazenda publicar na sua webpage um déficit da Previdência por decisão de um juiz federal que depois, enfim, a gente recorreu e conseguiu derrubar, e o Ministério da Fazenda pôde mostrar que havia déficit na Previdência. Nós tivemos uma CPI no Senado, que a conclusão da CPI foi não existe déficit da Previdência. Isso no início de 2017. Esse tipo de debate passou. Hoje, as pessoas reconhecem que é necessária uma reforma da Previdência. Qual? Aí é questão de debate político. Não existe uma reforma da Previdência. Existem diversas reformas da Previdência. Exatamente o que sairá do Congresso depende do debate político. E aí a gente entra num ponto crucial. O debate político tem que melhorar. Em uma democracia, é necessário, é desejável que você tenha um debate político profundo, ainda mais em um país que você tem mais de 30 partidos políticos no Congresso Nacional e que o maior partido tem pouco mais de 50 votos. Para se aprovar a reforma da Previdência, na Câmara dos Deputados, é necessário 308 votos. É necessário conversar com diversos partidos políticos. É necessário saber fazer a boa política, uma boa negociação política. E é assim na Inglaterra, é assim nos Estados Unidos, na França, em várias outras democracias. Numa democracia, em um país democrático que precisa fazer reformas, é necessário o apoio político. Não adianta pensar que um bom time econômico, que um bom ministro da Fazenda, que bons ministros da área econômica terão condições de fazer a agenda que o país precisa se não tiver o apoio da sociedade e esse apoio da sociedade aparecer no Congresso Nacional por meio de votos. E aí a gente tem que melhorar muito o debate no Brasil. O que aconteceu nos últimos anos no Brasil foram coisas impensáveis que não deveriam mais acontecer em uma sociedade em pleno século XXI que você tem mais accountability e transparência. Se a gente for colocar a lista de erros que nós fizemos, e não foi a culpa de um partido político específico, foi culpa de todos nós como sociedade, porque muitos dos erros que foram feitos nos últimos governos foram aprovados no Congresso Nacional. Quer exemplo, a gente construiu um estádio de quase 2 bilhões de reais numa cidade como Brasília, que não tem time de futebol. 2 bilhões de reais numa cidade que não tem time de futebol e os brasilienses ficam rezando para o time do Vasco, Flamengo ou algum time do Rio ir jogar em Brasília para poder as pessoas irem para o estádio. Um estádio parado. A gente construiu um estádio caros em várias cidades para fazer a Copa do Mundo, que não era necessário. A gente poderia ter feito a Copa do Mundo em 8 cidades, em 8 sedes, mas queríamos fazer em 12, construímos estádios, se endividamos com coisas inúteis. O Brasil resolveu, sob o rótulo errado de política industrial, não tem absolutamente nada errado com política industrial, se feito da forma adequada, como os Estados Unidos faz. Dá um pulo lá em Washington, vai na DARPA, e vocês vão ver, peraí, a DARPA faz política industrial. A DARPA, que é a agência de pesquisa ligada ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos, faz política industrial e tem vários projetos de pesquisa, inclusive com Harvard e MIT. Todo projeto de pesquisa de carro autônomo surgiu de um projeto da DARPA que o MIT e Stanford participaram. Mas isso são volumes muito pequenos. É uma política muito ligada à inovação. Não é isso que o Brasil fez. O Brasil recentemente fez o seguinte: pega uma empresa grande, boa, competitiva, que não precisa de dinheiro público, vamos dar mais dinheiro público para essa empresa, para ela comprar os concorrentes, para se tornar maior. Isso não é política industrial, nem na década de 70, nem de 60, nem tampouco do século XXI. Isso é mau uso do dinheiro público. E a gente fez excessivamente. A gente tem bancos no Brasil, bancos públicos, como o BNDES. O BNDES, há poucos anos atrás, ali por volta de 2011 a 2014, o BNDES sozinho, ele emprestava mais do que o Banco Mundial e o Banco Interamericano juntos. Bancos públicos deverem dinheiro ao Tesouro Nacional é comum, sempre existiu um pouco, mas era um montante muito pequeno. A dívida do BNDES junto ao Tesouro Nacional no final de 2007, 2008, eram mais ou menos 15 bilhões de reais, algo ali como 0,3, 0,4 do PIB. Final de 2014,
14, um pouquinho acima de 15 bilhões de reais. Era algo como 575 bilhões de reais, 9,5% do PIB. O Brasil aumentou a dívida pública em 9 pontos do PIB, para dar dinheiro para banco público, para incentivar empresas a comprar seus concorrentes, para incentivar bancos públicos a emprestar para estados quebrados, que agravou o problema dos estados que continua. Isso foi erro. Isso pode ter tido alguma corrupção? Pode, mas isso é má desenho de política pública. Crédito educativo, que funciona tão bem nesse país, que funciona tão bem na Inglaterra, que funciona tão bem no Reino Unido, o que foi que a gente fez? A gente criou um programa de crédito educativo, que era o único do mundo que o estudante se matriculava na universidade sem saber o valor do curso que ele ia cursar ao longo de 4 anos. Quando você vem fazer economia em Harvard ou direito, você sabe qual é o valor do curso de economia e do curso de direito. No Brasil, o estudante não tinha a mínima ideia. A universidade podia aumentar o valor da anuidade em 10, 20, 30, 40, 50% ao longo de 4 anos, a dívida do estudante ia junto, ele não conseguia pagar. Imagine, quem é que ia pagar o calote? Integralmente o governo. A universidade privada ficava com uma parcela pequenininha do calote, 7, 8%, 92% para o governo federal. Resultado, o que aconteceu? Hoje o Tesouro paga 4, 5 bilhões por ano de calote desses empréstimos antigos, de um programa que foi mal desenhado. Onde é que está o maior grupo privado de educação do mundo? Nos Estados Unidos, não. No Japão, não. Na Inglaterra, não. Está no Brasil. E o grupo privado não fez nada de errado. Ele usufruiu de má desenho de políticas públicas. Terminando, para a gente ter um bom debate, nós temos muitos desafios, o país ainda tem um problema fiscal enorme, a gente tem a chance de começar a consertar de fato e resolver esse legado, que é um legado que vem de anos, mas para isso nós precisamos sentar na mesa como adultos e ter um debate político profundo e transparente. Perfeito. Obrigado, secretário. Professor Camargo, está claro pelo que o secretário muito bem colocou que essa não é uma agenda fácil, capital político é fundamental. Com isso em mente, existe uma clara linha entre até onde o governo intervém, o setor de educação é um ótimo exemplo, e aonde o governo se torna mais um agente que cria as condições adequadas para o mercado se autorregular. A gente tem exemplos mais extremos para um lado, mais extremos para o outro. Como é que você enxerga isso no Brasil, esse papel do governo como agente de transformação econômica? Eu quero agradecer o convite, quer dizer, boa tarde, antes de mais nada. É sempre bom voltar, né? É sempre bom voltar, principalmente quando você volta do outro lado da mesa, tá certo? Então, isso é um ponto. A outra coisa que eu quero falar é que me foi dito que era traje esportivo, e só eu acreditei, tá certo? O resto tudo achou que era mentira, tá certo? Então, eu estou aqui. Bom, eu vou adotar um lado mais otimista em relação ao Brasil, tá certo? Já que as pessoas estão muito pessimistas, então acho que seria bom alguém adotar um lado mais otimista, um pouco na linha do que ele me perguntou. Basicamente, quer dizer, existe uma coisa que me parece muito importante, tá certo? Quer dizer, você está falando aqui dos erros de política. Eu vou falar dos acertos, tá certo? O Brasil, nos últimos 3 anos, fez uma quantidade de reformas absolutamente impressionante. Se você olhar para trás, tá certo? O Brasil criou um teto para o crescimento do gasto público, o Brasil fez uma reforma do ensino médio, o Brasil fez uma reforma das estatais, da lei das estatais, o Brasil mudou a lei do pré-sal, o Brasil mudou a taxa de juros do BNDES, que era subsidiada pelo setor privado e deixou de ser subsidiada pelo setor privado. O Brasil fez uma reforma trabalhista que é impressionantemente boa, tá certo? O Brasil liberalizou a terceirização. Eu posso passar o resto do dia aqui falando de tudo que foi feito nos últimos 3 anos, tá certo? Bom, bem feito. Então, é o seguinte, da mesma forma que tem muita coisa que foi mal feita e que foi um desastre, principalmente nos últimos, até 2015, tá certo? Mas o Brasil também sabe fazer coisas boas, tá certo? E isso tem resultado. Se você olhar o que aconteceu no ano passado no Brasil, e quais são as consequências, é muito impressionante. O Brasil sofreu, no ano passado, uma sequência de choques exógenos espetacular.
espetacular. Você teve uma desvalorização cambial que, no auge da desvalorização, chegou a mais de 30%. Você teve um aumento do preço de energia elétrica que chegou a mais de 25%. Você teve um aumento do preço de combustíveis de mais de 20%. Você teve uma greve de caminhoneiros que paralisou o país durante 15 dias. Você teve uma eleição que gerou uma volatilidade espetacular na economia, tá certo? Você teve o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos. Você teve a guerra comercial entre Estados Unidos e China. Apesar dessa quantidade espetacular de choques externos, a taxa de inflação no Brasil continuou em queda. O Banco Central brasileiro foi o único banco central de países emergentes que não teve que aumentar juros. A taxa de desemprego continuou caindo, a economia cresceu pouco, mas cresceu, ou seja, a economia reagiu espetacularmente bem a essa quantidade enorme de choques que foram que o país vivenciou ao longo de 2018. Alguma coisa tem a ver com essas reformas que foram feitas, tá certo? Por exemplo, o teto do gasto é fundamental. Por que o teto do gasto é fundamental? Antes, quando você tinha choques desse tipo, a taxa de juros ia lá, pergunta para o Gustavo, que viveu essa experiência, a taxa de juros ia lá para o infinito, tá certo? O que aconteceu ano passado é que a taxa de juros subiu, é verdade, mas caiu logo depois, tá certo? Por quê? Porque com o teto do gasto, tá certo? Dada a previsão que você tem da taxa de crescimento do PIB, você consegue prever a evolução da relação dívida-PIB e, consequentemente, você consegue ter algum grau de certeza sobre o grau de solvência do Estado brasileiro. E os investidores olham e falam, é solvente? Eu compro o título. Não é solvente? Eu não compro o título. Tão simples quanto isso. Tá certo? Na hora que é solvente, compra o título, o preço do título cai, tá certo? Desculpe, o preço do título sobe, a taxa de juros cai. Na hora que não é solvente, o preço do título vai embora, tá certo? Então esse é o ponto fundamental. A taxa de juros subiu e caiu, tá certo? Da mesma forma, tá certo? A TLP. Antes você tinha uma taxa de juros no Banco Central, uma taxa de juros no BNDES, até JLP, que diminuía em termos reais quando a taxa de inflação aumentava. Quando você tinha um aumento da taxa de inflação, a taxa de juros real que o BNDES usava para emprestar para os investidores caía. Isso significava o seguinte, que quando o Banco Central estava aumentando a taxa de juros, porque a taxa de inflação estava alta, o Banco Central estava aumentando a taxa de juros para diminuir a demanda efetiva e gerar menos inflação, o BNDES estava diminuindo a taxa de juros dele para incentivar as empresas a ir buscar dinheiro lá, investir e aumentar a demanda efetiva e aumentar a inflação. O BNDES era inimigo do Banco Central. É claro que o Banco Central tinha que pôr uma taxa de juros muito maior do que agora, que a TLP aumenta quando a taxa de inflação cai e diminui quando a taxa de inflação aumenta, tá certo? Da mesma forma, a terceirização. O Brasil ficou fora desse processo de globalização, entre outras razões. Uma das razões é a reforma trabalhista, que eu vou falar daqui a pouco. Entre outras, uma outra razão era a lei de terceirização que existia no Brasil. Eu costumo dizer que se a lei internacional sobre terceirização fosse igual à lei brasileira, essa geringonça aqui não existiria. Não existiria. Porque isso aqui é terceirizado, tudo é terceirizado. Cada pecinha dessa geringonça é feita num país do mundo. E por que cada pecinha dessa geringonça é feita num país do mundo? Cada pecinha dessa geringonça é feita num país do mundo porque é mais barato. Só por isso. Isso significa que você consegue produzir esse negócio aqui por $500. Se não fosse isso ia custar $10 mil. Não ia ter mercado, ela não ia existir. É tão simples quanto isso, tá certo? Por quê? Porque no Brasil a terceirização era o seguinte, você só podia terceirizar atividade meio. E quem definia o que era atividade meio era o juiz do trabalho, que nunca tinha entrado numa fábrica, que nunca soube o que era um processo produtivo. Tá certo? Passou a vida inteira dele sentado numa mesa, lendo algum tipo de livro, tá certo? Era esse cara que decidia o que era atividade de meio e o que era atividade de fim. Isso significava o seguinte, as empresas não terceirizavam nunca, só terceirizava coisa que era, obviamente, atividade de meio. Por exemplo,
a indústria automobilística podia terceirizar o restaurante. Por quê? Porque o restaurante não é atividade fim da indústria automobilística. Tá certo? Isso até o juiz do trabalho sabe. Tem problema. Tá certo? Mas não podia terceirizar coisas simples como quem vai montar o automóvel. Porque o juiz, sei lá, o juiz pode pegar e dar, pode colocar uma multa lá e tal. Então, o processo de terceirização do Brasil simplesmente não existiu. Tá certo? Quando você liberalizou a terceirização, tá certo? Acabou essa brincadeira. Hoje, você vai nas empresas, elas estão terceirizando tudo. Isso significa... Bom, a outra coisa é a reforma, só para acabar, a reforma trabalhista, tá certo? Antes da reforma trabalhista, no Brasil, você só tinha dois tipos de contrato. Você só podia ter dois tipos de contrato. Por isso você tem tanta informalidade. Mas só podia ter dois tipos de contrato. O contrato de tempo integral e o contrato de tempo parcial. O cara contratava o cara 40 horas por semana, acabou. Pagava, ponto. Ou era por meio horário, acabou, ponto. Quando você tinha um choque desse tipo, que aumentava o custo de produção e diminuía a demanda, tá certo? O que acontecia? A empresa olhava e falava, o que eu faço? Aumentou o custo de produção. Eu não posso diminuir a jornada de trabalho sem negociar com o sindicato. Eu não posso mudar o trabalhador porque é muito caro. O que eu vou fazer? Vou aumentar preço, porque eu não consigo diminuir custo. Tá certo? Se eu não consigo diminuir custo, eu aumento o preço e vejo o que acontece. Ora, como todas as empresas sabiam que todas as empresas iam aumentar preço, todas elas aumentavam preço e não tinha nenhum problema, porque a concorrência não existia. Todas elas tinham um preço mais alto e acabou. Tá certo? Bom, tudo bem. Agora não. Agora você pode criar um banco de horas individual, tá certo? Você pode negociar a jornada de trabalho, você pode negociar o salário, você pode negociar tudo, quase tudo. Ainda não pode negociar tudo. Espero que da próxima vez a gente consiga negociar tudo. E deve vir uma próxima reforma aí. Então, é o seguinte, agora você pode negociar quase tudo. Quando você tem um choque, então, o que aconteceu ano passado? Você teve muitos choques. O que as empresas fizeram? Racionalizaram a sua produção. Diminuíram a carga horária, demitiram o trabalhador, diminuíram o salário, arrumaram por aqui, viram por ali, terceirizou uma parte da produção, tá certo? E o Banco Central não precisou de aumentar tantos juros porque o BNDES não estava diminuindo os juros dele. Então, tá certo, tudo bem, agora está todo mundo com juros altos, cara, tá certo? Então, é o seguinte, tem muito erro, concordo totalmente com o Mansueto, mas tem muito acerto. E eu acho que os últimos 3 anos nos mostraram que os acertos valem a pena. E é importante, aí agora é o seguinte, por que a reforma da Previdência é tão importante, como diz o Mansueto aqui? É fundamental. É fundamental por várias razões. Primeiro, porque senão é insustentável fiscalmente. O país é insustentável fiscalmente. A Previdência tem um déficit. Primeiro, você já gasta 14,5% do PIB, que é um país que tem... O Brasil tem 9,5% da sua população com 65 anos ou mais. Gasta 14% do PIB com Previdência e assistência social. É inacreditável. Países que gastam 14% do PIB com Previdência e assistência social, como o Mansueto falou, são países como Japão, Alemanha, que têm mais de 20% da sua população com 65 anos ou mais. Tá certo? Mas o sistema de Previdência Social brasileiro é extremamente injusto. Extremamente injusto. Ganha mais quem é mais rico. Quem tem a remuneração maior nativa é exatamente quem ganha mais quando passa para a inatividade. Tá certo? Só para vocês terem uma ideia, acabando de fazer um trabalho, eu vou só dar alguns dados para vocês. Eu estou acabando. Eu vou só para dar uns dados para vocês, que é o seguinte, quem vai perder mais nessa reforma são os funcionários públicos que entraram no funcionalismo público antes de 2013. Tá certo? Esses caras se aposentam com paridade e integralidade. Eles se aposentam com o último salário e têm todos os reajustes que são dados para os funcionários da ativa. Os inativos têm todos os reajustes dados para os funcionários da ativa. Esses caras, se a reforma passar,
esses caras vão perder R$7 mil por ano, cada um deles, nos próximos 10 anos. Esses são os caras que vão perder mais. Tá certo? Então, é o seguinte, quem vai perder menos é o pessoal do benefício de prestação continuada, tá certo? Que em 10 anos, esse pessoal de benefício, que são o pessoal que, os pobres de verdade, eles vão perder R$550 por ano, tá certo? Só para dar uma ideia dos extremos, para vocês verem a diferença que é aí. Esta é uma reforma muito boa do ponto de vista fiscal e muito boa do ponto de vista de justiça social. Tá certo? Bem feita. Tem muita coisa para ser feita. Tá certo? O Brasil, uma vez aprovada a reforma da Previdência, a minha avaliação é que o Brasil vai decolar. Decolar não significa que vai crescer 10% ao ano, não, tá? Faça favor. Não é assim. Vai decolar. Tá certo? Vai começar a voar devagar, porque o ponto é o seguinte, você está prontinho, depois dessas reformas que já foram feitas, prontinho para decolar. Falta a reforma da Previdência para gerar credibilidade. O que aconteceu nos últimos 3 meses, apesar da bagunça que está do ponto de vista político, desculpa, Monseto, apesar da bagunça que está do ponto de vista político, tá certo? O que aconteceu nos últimos 3 meses é impressionante. Você conseguiu privatizar, fazer concessão de portos, foi tudo um sucesso, aeroportos, conseguiu privatizar uma estrada de ferro, coisa que não acontecia, acho que desde que eu era criança. Tá certo? Olha que faz muito tempo, tá certo? Até isso eles conseguiram privatizar. Ou seja, tem dinheiro no mundo, tá certo? As taxas de retorno no mundo e as taxas de juros estão muito baixas. Então, escuta, o Brasil é um país que está precisando de dinheiro. Você tem que investir muito em infraestrutura. A taxa de retorno no Brasil é altíssima. Por que não investe? Por causa da insegurança. Eu acho que isso é possível acabar. Muito obrigado. Obrigado, professor. Fazer um breve comentário aqui. Eu entendo, eu vejo boas notícias, deixar claro isso, mas o ponto que eu acho que a gente precisa acelerar nessa agenda. O esforço que o Brasil hoje precisa fazer para voltar a crescer é maior do que era exigido no passado, né? O Mansueto falou dos vários retrocessos ou problemas ali que hoje fazem com que o nosso potencial de crescimento provavelmente esteja abaixo de 2, esteja alguma coisa mais para 1,5, pode ser. Assim, abaixo de 2 eu acho que é um bom parâmetro aqui. Nós estamos falando de um país que a demografia já não vai mais ajudar. E nós estamos falando de um capital humano que 70% dos nossos jovens não sabem matemática básica no ensino médio. Então, assim, a direção está correta. O que eu quero ver é velocidade, é ganho de tração, que a gente viu muito forte no governo anterior, mas agora é uma interrogação. Nós não temos clareza. E, de novo, o esforço hoje é maior do que a gente precisou no passado. Então, acho que, assim, eu vejo um caminho positivo, mas me preocupa a falta de clareza aí em relação a diagnósticos e prioridades. Perfeito. Eu queria fazer uma última pergunta para o Gustavo. Nem tudo são flores, de fato, também nem tudo está destruído. Dito isso, o Brasil ainda não se recuperou dos efeitos da maior crise econômica da sua história, e a gente ainda tem muito pouco crescimento, ainda que algum crescimento, desemprego ainda é um problema. Como é que essas reformas fiscais, como é que essa atuação fiscal, objetivamente, ajuda nesse sentido de resolver, de gerar emprego, de gerar crescimento, de aumentar a produtividade? Bom, existe uma cultura muito profundamente enraizada de que quem produz crescimento, prosperidade, aumento de produtividade é o governo quando gasta. Uhum. Então, a ideia é que o Brasil vai crescer se o governo recuperar a sua capacidade de gastar, gasto de investimento. Hoje, o governo gasta talvez 1% do PIB em
formação bruta de capital fixo, em investimento, mas é uma dificuldade, porque fazer gastos de investimento complexos com base no orçamento, o Mansueto está aqui para confirmar, o inferno que é para continuar, ultrapassar os órgãos de controle do setor público, todos desconfiados com os executores dessas obras, que são as empresas que estiveram envolvidas aí na Lava Jato, e vamos aqui fazer um pouco de conta. O setor público investe 1% do PIB. Nós, como nação, investimos algo como 15%, por aí, né? Enquanto na Coreia é 30%, na China é 40% do PIB a cada ano. Nós não conseguiremos ter crescimento maior do que 2% ou coisa assim, se não subirmos esse número de 15% para 20%. O PIB brasileiro é na ordem de 6 tri reais nominais, um pouquinho mais, né? Ou seja, cada um ponto do PIB, façam a conta, são 60 bi, não é isso? Então, para aumentar 5 pontos do PIB de investimento adicional, o número é 2 vezes, pelo menos, o déficit primário que nós temos hoje. Achar que esse dinheiro vai vir do setor público é absolutamente ilusório. Essa demonstração matemática, algébrica, serve para acordar a nós todos do sonho que o governo vai resolver os nossos problemas. Não, o governo é o problema, ok? Portanto, o papel do governo é fazer o setor privado fazer esta transição. É o setor privado que vai criar as condições para o Brasil ter taxas de investimento de 20%, 25% do PIB. Na verdade, eu acho que esta conferência aqui deu um pouco de evidência a isso ontem, lá no MIT, quando, em razão do interesse das pessoas, o painel que ficou no auditório principal foi o painel de inovação, onde empreendedores privados falavam de seus planos para o futuro e das empresas, tudo que acontece de bacana no setor privado. Enquanto que no subsolo, no auditório pequenininho, ficou o presidente do BNDES e o general Santos Cruz, né? Porque ninguém estava muito interessado no mundo chapa branca, porque dali não vai vir a chave do tesouro para o crescimento do Brasil, quando muito vai vir atrapalhar menos e algumas mudanças de paradigmas que são importantes, sobretudo regulatórias, para sair da frente do setor privado. Eu me preocupo quando ouço tanto o discurso da reforma, porque esta palavra que surgiu lá, depois que o muro caiu e chegou aqui importada depois do Plano Real, como as coisas fundamentais que nós temos que fazer para assegurar que a estabilidade de preços permaneça e outras coisas. No entanto, o entendimento em Brasília do que é reforma é de um pouco diferente, é a chave da complacência, ou seja, vou fazer aqui uma reforma na cozinha para nunca mais ter que voltar à cozinha para fazer comida. Mais ou menos essa, vou fazer uma da Previdência agora para nunca mais voltar a este tema de reforma, porque ele é uma chatice, fazer reforma dá trabalho, os deputados falam isso para a equipe econômica, não me venha com esse negócio de reforma, que isso é uma tranqueira. E quando não, reforma deve ser a rotina do Poder Executivo, que deve acordar todo dia de manhã pensando como é que eu vou fazer melhor na educação, na saúde, na economia, aquilo que eu fazia ontem. E, no entanto, não. Brasília está sempre pensando em como fazer tudo ficar igual ao que foi ontem e mais bem pago, né? É uma cultura diferente, não tem cultura de destruição criativa e inovação. Daí, talvez, o interesse que se vê aqui nessa conferência e eventos que envolvem muitos que estão aqui estudando no exterior, em trazer para a gestão pública o que a gente aprende em ambientes como esse. A gestão pública, às vezes, é um deserto em matéria de novas ideias, não é porque as pessoas não sejam inteligentes, é que não existe a cultura de inovação. Eu espero que a reforma da Previdência seja um sinal para que reforma seja uma coisa que se alastre. Acho que ela é uma demonstração importante de que o governo tem capacidade de execução política, de engajamento da sociedade, é uma espécie de teste, mas ela em si não vai resolver os problemas dos empreendedores, do setor privado, ela vai dar um pouco mais de otimismo, sim, mas ela é só um capítulo.
tem muita coisa para fazer na reforma trabalhista, no assunto da produtividade, tem ali um dos seus capítulos essenciais, tem uma outra área que não se falou ainda, que é a da abertura. O Brasil é a economia mais fechada do mundo, das relevantes, tira a Coreia do Norte da conversa. O Brasil, em qualquer lista que tem os países da OCDE e aspirantes à OCDE, é o último lugar, disparado em abertura econômica. Como imaginar que um país com custo de capital tão alto por causa do setor público desequilibrado e tão fechado, a ponto de não ter competição de coisa nenhuma, é capaz de ter crescimento sustentado do PIB por trabalhador, que é a produtividade. Só queria lembrar o seguinte, nos anos 80, o Brasil e a Coreia do Sul tinham PIB por trabalhador, ou seja, produtividade do trabalho, iguais, ambos na faixa de 20% da renda per capita americana. Okay? Hoje, a Coreia do Sul tem, esse número pulou para 2/3 da renda per capita norte-americana, triplicou. Não é isso? Sabe onde o Brasil está? O Brasil está em 20% da renda per capita americana, um pouco menos. Tá? Não é uma estagnação absoluta, mas é relativa. As boas notícias, ok, mas, desculpa, não está funcionando o modelo econômico que nós temos. Ele nos entrega um desempenho econômico médio para menos. Ok? É nosso dever aproveitar essas janelas aí dos últimos tempos, que são conjunturais, são estranhas, às vezes os caminhos são transversos, para introduzir ideias de economia de mercado, de reformas como rotina. Tudo isso, talvez, aqui eu registro meu agradecimento à presidente Dilma Rousseff, que com o fracasso que ela patrocinou no ideário contrário às reformas de livre mercado, ela nos deu a melhor munição possível para avançar na agenda de mercado, na agenda de modernização do Brasil. Hoje, por mais que a bancada contrária às reformas seja combativa, como ela sempre foi, e mais mal criada talvez, ela tem menos argumento. E hoje o ministro da Fazenda pode apontar o dedo para eles e dizer: vocês, quando estavam lá, só fizeram bobagem. Enfim, no ambiente retórico ali, hoje tem este contraponto. Ninguém se constrange de ver que a vontade de ter uma economia mais horizontal, uma economia de mercado, igual em oportunidades, é o projeto econômico dominante, que se impõe às realidades políticas. O modelo, ou a pauta, ou a agenda liberal, ela foi adotada pelo Michel Temer. O Zé Márcio elogiou aqui. Quem diria que o PMDB ia adotar um programa desse tipo com sucesso e festejar hoje o fato de ter feito reforma trabalhista, reforma na TJLP? Bacana, mas nunca foi o que o PMDB tinha no seu DNA. É verdade que o presidente que nós temos hoje também não tinha nada disso no seu DNA. Tá? Não é a primeira vez. Eu trabalhei com o presidente Itamar Franco, também não tinha nada desse DNA com ele. No entanto, foi o presidente que, terceirizando a administração da economia, fez o Plano Real. Tem muitos outros casos de segregação entre o time da economia, que tem as soluções, as propostas objetivas para as coisas, e presidentes, inclusive no próprio PT, no início, o Banco Central e a Fazenda foram protegidos das influências partidárias. Eu lembro bem do Lula falando que não ia botar o Aloysio nem o Guido na Fazenda, porque não acertaram nenhuma antes daquilo, então não iam provavelmente acertar o que vinha. E foi diferente. Né? Então, hoje, a experiência é interessante e inovadora. Vamos lembrar que o Paulo Guedes hoje é um ministro que tem 5 ministérios do meu tempo com ele: Trabalho, Previdência, Indústria e Comércio, Fazenda e Planejamento. Não teve, na história do Brasil, nenhuma autoridade econômica com este poder. Tampouco era outro que pudesse nomear o presidente da Petrobras, um nome da sua confiança. É impressionante a capacidade que tem hoje o ministro da Economia para conduzir a nossa agenda. E é uma pessoa que tem muita convicção, no meu modo de ver, na direção correta. A oportunidade não pode ser perdida, ela está ali, é uma questão de execução e, como nunca, nós aqui de fora podemos ajudar.
no meu tempo não tinha redes sociais e as coisas não repercutiam como elas hoje repercutem. Cada um de nós é parte do processo da luta que está tendo lugar hoje. Muito obrigado. Também fazer, então, também um comentário breve. Quando a gente fala dos erros da política econômica, aqui citando mais duramente aqui a gestão Dilma, que acho que foi um erro histórico do Brasil, a gente precisa lembrar que houve apoio do setor privado, ou parcela do setor privado. E, portanto, quando a gente fala nas agendas liberais, nós temos que entender que nós gostamos muito das agendas liberais, desde que seja para os outros. Quando é para o nosso setor, as coisas são diferentes. Então, eu vejo como o caminho que a gente tem, essa janela que a gente tem agora, eu temo que ela seja breve, se a gente realmente não correr, eu acho que podemos ter consequências graves, mas, enfim, temos que lembrar que é um teste de maturidade para o país, né? De cada um de nós aceitar que as reformas que vêm aí, em vários aspectos, vão nos impactar, a todos nós. E precisa mesmo impactar mais a elite. Vai ser muito importante, eu vejo isso crescendo, não sou pessimista nesse quesito de forma... Aliás, eu não gosto do termo otimista, pessimismo, enfim, a gente tenta olhar a realidade, mas tem uma visão confiante que eu vejo, de fato, dentro do setor privado, um esforço para ter uma participação de ir menos para Brasília para pedir subsídio e tentar contribuir com a agenda microeconômica e de pressionar para reformas e tal. Eu vejo coisas acontecendo. Mas é isso, eu acho que tem um grande teste para o país, um teste de maturidade, em que a reforma da Previdência é só o início dessa conversa, e que todas essas agendas que a gente tem pela frente, todas elas esbarram em grupos de interesse, esbarram enfim, interesses ali do setor privado, e que não é uma tarefa fácil, é uma tarefa da política, né? É uma tarefa que vai exigir muita habilidade política e muita capacidade de diálogo. Então é isso, eu queria só falar que eu vejo como um teste de maturidade para o Brasil romper essa armadilha que a gente está de não ter crescimento. Obrigado, Zaina. Queria terminar com uma pergunta, quem quiser responder, professor Mansueto. Diante de incertezas em outros países... me desculpe. Diante de incertezas macroeconômicas, olhando para fora, comparando o Brasil com países como vocês mencionaram, a Austrália, Canadá também tem uma balança comercial muito parecida com a nossa, muita exposição a commodities. O quão bem posicionado ou não está o Brasil para mais uma crise? O quão frágil está a nossa economia nesse momento? Qual a opinião de vocês sobre isso? Vou falar rapidinho, acho que o Zé Márcio pode falar melhor do que eu sobre isso, do contexto nacional. Só esclarecendo uma coisa, que é o seguinte, eu contextualizei o cenário de crise para mostrar o seguinte, a gente já vem mudando esse cenário, como o Zé Márcio falou, com várias reformas. Eu acho que o diagnóstico do que deu errado no Brasil hoje está muito sólido, tá muito claro. Agora, o que fazer, isso ainda está aberto a debate político. A gente sabe, por exemplo, que no Brasil a gente tem um sistema tributário que é extremamente complexo. Você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, você não vai entender o sistema tributário brasileiro, a complexidade da legislação tributária. E é um país que o que você paga de renda não depende... Desculpa, o que você paga de imposto de renda não depende da renda, depende do seu contrato de trabalho. Quando eu estava no setor privado, eu sozinho era uma empresa privada, lucro presumido. Minha carga tributária era 14.000%. Eu vim para o governo, a minha renda caiu, as pessoas falam mal e eu pago mais imposto, que agora a carga tributária é 27.500%. Isso não acontece em nenhum lugar do mundo. Quer dizer, o que você paga de imposto de renda deve depender da renda e não do contrato de trabalho. Vamos modificar isso? Vamos. Há consenso da sociedade para modificar isso? Claro que não. No auge do governo Lula, se tentou modificar essa regra de lucro presumido 2 vezes. Em 2004, que tinha amigos nossos no governo, Joaquim Levy, Marco Lisboa, não conseguiu. Em 2008, sentou novamente e não conseguiu. Então, assim, a gente sabe o que está errado no Brasil. Para a gente resolver isso, não vamos nos enganar, falar assim, há consenso para tudo. Claro que não há. Reforma tributária é um daqueles temas que você tem um falso consenso. Todo mundo é a favor. Todo mundo é a favor de reforma tributária. Coloca qualquer proposta na mesa, acabou o consenso. Acabou o consenso. Então, a gente, por isso, quando eu falo que
a gente está melhorando, o país Brasil está melhorando, claro que está. O Brasil é hoje um país muito melhor do que era 10, 20, 30, 40 anos atrás. Mas é um país que a tendência natural é a taxa de crescimento diminuir, porque a economia, porque a população vai envelhecer. E países que a população envelhece, a poupança cai e a taxa de crescimento do PIB potencial cai. Para isso não ocorrer no Brasil, que seria a tendência natural, a gente vai ter que dar um salto de produtividade imenso. E o trabalhador que vai chegar no nosso mercado de trabalho daqui a 20, 25 anos, ele vai entrar nas nossas escolas nos próximos 5 anos. A gente vai ter que ter uma revolução na qualidade da nossa educação nos próximos 5 ou 10 anos, senão nós estaremos afetando o nosso crescimento daqui a 20, 30 anos. Isso a gente pode fazer? Claro que pode. O Brasil é um país rico. O Brasil é uma economia que não depende apenas de um setor. Comparando o Brasil com outros países emergentes, não dá para comparar. A Rússia depende de um setor, petróleo e gás. A China, ninguém sabe o que é a China, crescendo menos de 6% ao ano. Da mesma forma que o Brasil gasta demais com previdência, a China gasta de menos. O gasto com previdência na China é cerca de 3% do PIB. A rede de assistência social na China é muito pequena. Ninguém sabe o que será aquele país se tornando a democracia e crescendo menos. Dá para comparar o Brasil com a Índia? Claro que não. Ainda tem problemas regulatórios de eficiência do setor público, mas muito pior do que o Brasil. Ainda não conseguiu fazer um programa como o Bolsa Família, porque não consegue fazer um cadastro único. Dá para comparar o Brasil com a África do Sul? Também não. Mesmo no boom de commodities, a África do Sul tinha uma taxa de desemprego de mais de 20%. Quando eu comparo o Brasil com outros grandes países, economias emergentes, eu tenho diversos motivos para ficar otimista e alegre. Só que nós teremos que fazer o dever de casa. E fazer o dever de casa envolve um debate profundo. E esse diagnóstico que é tão claro, a gente como sociedade tem falhado em passar esse diagnóstico para a população. Há hoje no Brasil uma percepção que se você combater corrupção, tudo o mais se resolve. De vez em quando eu quero trazer algumas pessoas para conhecer Chicago e ver alguns governadores que estão na cadeia. Mesmo no país que você tem rule of the law, você tem corrupção. Esse país que nós estamos aqui debatendo era o maior exemplo de corrupção do mundo na virada do século XIX para o século XX. Mesmo assim, esse país, sendo um dos grandes países que mais tinha corrupção na virada do século XIX para o século XX, em uma questão de décadas, esse país teve um grande avanço no combate com a corrupção. Esse país se desenvolveu. Os Estados Unidos saiu da Segunda Guerra Mundial. Reino Unido saiu da Segunda Guerra Mundial com renda per capita em torno de 14 a 15 mil dólares e cresceram, se tornaram países ricos sem ter milagre econômico. Olha a história desse país e do Reino Unido de 1945 a 2007. Não tem período de milagre econômico, mas tem 60 anos de crescimento consistente. No Brasil, a gente ainda tem parte da nossa elite, empresários famosos, querendo milagre econômico, querendo duplicar o PIB per capita em 15 anos. Isso é tolice. Se a gente fizer o dever de casa, se a gente controlar o gasto público, fizer uma reforma da Previdência justa, se a gente melhorar o sistema tributário, se a gente se abrir mais para o resto do mundo, se a gente incentivar mais inovação, melhorar a qualidade da educação, a consequência natural disso será um país que cresce mais. Mais cedo ou mais tarde, você fazendo as políticas corretas, não tem como. A consequência natural vai ser um país mais competitivo e que vai crescer mais. Mas para isso, novamente, a gente tem que sentar na mesa como adulto e ter um debate político e ter um debate profundo. Porque diagnóstico tem, agora não tem ainda um consenso substancial do que fazer. Mas é aí que entra o debate político, o bom debate político. Eu não tenho muito mais para falar, não, que eu só quero chamar a atenção para uma coisa. Acho que ficou mais ou menos claro da mesa como um todo. O Brasil precisa de gerar instituições, de criar instituições que gerem os incentivos corretos, tá certo? Não é o governo que vai fazer. Quem vai fazer é a população. E a população só vai fazer o que tem que ser feito se os incentivos forem corretos. Você me perguntou aqui sobre o negócio de Canadá e Austrália. A Austrália é um país que tem déficit de conta corrente de 6%, 7% do PIB há décadas. Décadas, desde os anos 50. O Brasil não consegue ter déficit de conta corrente de 3%, 4% do PIB mais do que 1, 2 anos que não gera uma crise.
O que será que é a diferença entre a Austrália e o Brasil? Por que a Austrália consegue ter déficit de conta corrente de 6, 5, 6, 7% do PIB décadas seguidas, desde os anos 50? Eu não estou mentindo, não, hein? É sério. Desde os anos 50, cara. Tá certo? E tem déficit, ninguém vai lá. Por uma razão simples, porque as pessoas acreditam na Austrália e não acreditam no Brasil. Os investidores estrangeiros acreditam na Austrália. Eles financiam o déficit em conta corrente na Austrália, porque eles acreditam que a Austrália está lá, vai pagar se for necessário. Tão simples quanto isso. E no Brasil não. Agora o Brasil já deu 3 calotes em 20 anos. A Austrália nunca deu calote. Será que é por isso? Talvez seja, né? É possível que seja. Então, o problema é o seguinte, quer dizer, a gente tem o ponto fundamental para o Brasil é o seguinte, e eu acho que a gente... Eu vou me solidarizar com o Gustavo aqui, agradecer a ex-presidente Dilma Rousseff pelo tudo que ela fez. Eu acho que o Brasil aprendeu. Parece que o Brasil aprendeu. Hoje, eu sinto muito menos resistência à reforma da Previdência do que tinha 5 anos atrás. Muito menos, tá certo? Essa reforma da Previdência só não passa se houver um desastre. Ela vai passar e vai passar uma boa reforma, porque mesmo as pessoas, o cara vai perder R$7.000 por ano, vai. Todo mundo fala, tem que perder mesmo, tá? Tudo bem, tá certo? Então é o seguinte, eu estou muito otimista em relação à capacidade de aprovar uma boa reforma da Previdência e estou muito otimista em relação à ideia de que as pessoas estão mudando as suas cabeças, as instituições estão mudando a cabeça das pessoas, esse é o ponto, tá certo? No Brasil, nos últimos anos. E eu acho que a trajetória é muito boa, tá certo? Então é só isso que eu queria falar. Aproveitando um gancho do professor Camargo, investimentos estrangeiros entrando no Brasil, essa visão com mais credibilidade do Brasil no exterior. Você tem muitos fundos asiáticos entrando em concessões, grupos de investimento. Eles apoiam a economia fundamentalmente ou o Brasil é só mais um ativo? E até que ponto o investimento estrangeiro é uma coisa que a gente quer atrair para o Brasil? Qual a sua visão sobre isso? A gente não tem opção. A gente não pode abrir mão do capital estrangeiro. Do que eu observo, existe uma boa vontade com o Brasil, até porque não há um leque tão amplo assim de oportunidades de investimento no mundo, né? O Brasil tem um grande mercado, o Brasil é visto como um potencial ali, de upside importante. Mas aqui também, de novo, o retrato nunca é branco e preto, né? As coisas têm as suas nuances. Então, primeiro, neste momento, primeiro, a gente perdeu o grau de investimento. Não é qualquer um que pode vir para o Brasil. Segundo, muitos ainda no discurso que querem ver a aprovação da reforma da Previdência. Então, olha, tudo bem, o Brasil pode estar na direção correta, mas como o risco de execução no Brasil é sempre elevado, né? Acho que o trauma do que aconteceu em 2017 marcou a todos. Então, muitos falam assim, olha, eu estou posicionado em Brasil, mas para aumentar a posição, eu preciso ver a aprovação da reforma da Previdência, porque se dá alguma coisa errada, eu perco meu emprego, né? Pensando em investimento direto, o que eu percebo é o espaço, por exemplo, para concessões, para fusões e aquisições, tem muita consulta, tem demanda para isso, mas eu não vejo greenfields acontecendo. Porque daí já entra nos gargalos regulatórios, no custo Brasil, na complexidade das nossas regras, insegurança jurídica, e eu não estou vendo essas palavrinhas insegurança jurídica, risco Brasil sendo falados. Então, portanto, acho que capacidade para atrair greenfields, eu acho que a gente vai ter que esperar. E temos que tomar cuidado com a análise do peso dessas coisas. Por exemplo, investimento direto no Brasil, estrangeiro, é elevado, né? É verdade, teve uma escorregada aí recentemente, mas eu acho que muito a ver também com o próprio... Quer dizer, acho que uma combinação do fato da gente não estar crescendo com a própria desaceleração no mundo,
Mas o ponto é que quando a gente olha o que é greenfields mesmo e olha em relação à nossa formação bruta de capital, a gente está falando de uma coisa que é não mais que 5%. É muito pequenininho. Então, meu ponto é o seguinte, pelo menos que eu olho ali nos meus modelos, é o seguinte, não é o estrangeiro que vai puxar esse investimento. Não, eles não são os líderes. Eles vêm depois que a coisa já está bem engatilhada. Então, essa ideia de a gente vai fazer reforma da Previdência e vai jorrar dinheiro no Brasil, eu acho muito ingênua e não é isso que os dados sugerem. Então, os dados sugerem que espera. Né? O Brasil tem que ter algum arranque, alguma definição para, de fato, a gente ter um volume significativo. E essa questão regulatória e essa confusão que a gente tem, ela realmente atrapalha. Eu vou dar um exemplo breve aqui para vocês. Eu recebi na XP, questão aí de algumas semanas atrás, executivos da área de petróleo e gás, empresa que já tem posição no Brasil, quer investir mais no Brasil. Aí, assim, qual que é, queria saber, e falou, olha, estou confiante e tal, está confiante no Brasil, enfim. E vejo razão para ter confiança, né? Não que eu não veja. Aí perguntou o seguinte, quando que vai sair o leilão do pré-sal, do excedente? Eu falei, olha, em princípio é final do ano, final de outubro, em princípio é o que está na imprensa. Mas, puxa vida, é interesse de todos, por que não sai antes? Eu falei, não sai antes, porque antes tem que definir, você vai ter que, só o TCU ou o Congresso, e tem penduricalhos ali, e como que vai fazer a partilha com os estados, como é que faz para não ferir a regra do teto, enfim, contei ali as coisas que precisavam ser definidas. Então, daí já ficou aquela coisa inconformada, puxa vida, mas eu quero entrar logo e não vai ser logo. Eu falei, não vai ser logo. Falei, então tá bom, então quando que... Ela falou assim, olha, eu queria aproveitar, já que eu estou explorando petróleo, eu quero explorar o gás também. Mas para ter exploração de gás, eu preciso de infraestrutura de gás. E para ter infraestrutura, precisa ter o marco regulatório do setor. Quando vai sair? Eu falei, não tenho a mínima ideia de quando vai sair, porque ninguém está tocando nesse assunto. Está parado no Congresso. Então, é só para a gente entender que quando a gente olha essa complexidade de regras e que hoje um empresário não sabe quanto que vai ser a sua carga tributária daqui um ano, não é 30 anos, é um ano, não sabe que regra que vai estar sendo regulando o setor. Se você tem ali não sei quantas agências reguladoras que você tem que ter o ok para fazer um investimento em infraestrutura, uma não fala com a outra, os papéis não estão claros e tem o tal do apagão da caneta, porque o próprio funcionário público tem medo de autorizar, ainda mais em tempos de lava-jato, o sujeito fica com medo de autorizar alguma coisa. Então, gente, é uma agenda extensa, não é uma coisinha ou outra, é uma agenda extensa. E aqui, concordo com o Mansueto, hoje a gente tem mais clareza dos guidelines, quer dizer, das linhas gerais do que a gente tem que fazer, e, ironicamente, precisamos ir para o colapso com o governo Dilma para entender como saiu caro. Né? Eu confesso que tem um lado meu que não consegue celebrar, não, porque saiu muito caro para a sociedade esse aprendizado. Mas, enfim, o meu ponto é que a gente ainda precisa avançar um pouquinho nos diagnósticos de cada uma dessas coisas, olhar os números, olhar as experiências de sucesso, ver o que precisa ser feito. Eu ainda vejo muitas coisas de diagnósticos que estão confusos, da educação indo para a infraestrutura. Então, assim, tem um trabalho de arregaçar a manga, e vocês que estão estudando aqui fora, têm uma missão também, uma responsabilidade nisso tudo. A gente precisa olhar os dados, entender os diagnósticos corretos, ver políticas públicas que funcionaram. Tem um trabalho muito grande, gente, não é uma privatizaçãozinha e uma concessão que a gente vai fazer aqui e ali, que vai fazer o país crescer 3% e a gente voltar a acompanhar o mundo. Não é isso. É uma coisa muito mais além. E a reforma da Previdência, que vai dar esse trabalho todo, é só o início dessa conversa. Então, é um trabalho muito extenso que a gente vai ter que fazer daqui para frente. Que bom que nós estamos discutindo esses temas. Que bom. Mas não é um caminho fácil. Acho que a gente tem tempo para mais uma pergunta. Bom, a última pergunta que eu tenho aqui nas minhas anotações, a gente tem algumas perguntas vindo da plateia, essa eu acho que é bastante interessante para a gente fechar. Mansueto,
Comenta um pouquinho sobre a desigualdade entre os estados do Brasil. Quando a gente fala de... Não quero usar o termo reforma, mas quando a gente fala de desenvolvimento econômico, ainda tem uma grande concentração em certas áreas. Como é que o governo enxerga isso? O que pode ser feito? O que vai ser feito? Sim, eu acho que até disso, por exemplo, no Brasil, tradicionalmente se via o problema de diferença de desenvolvimento de estados como sendo um problema que precisava de incentivar o capital. Você deveria atrair empresas para regiões pobres. Hoje a gente já tem um grande histórico que isso não funcionou. E em vários países do mundo isso não funcionou. Agora, quando você olha a história dos próprios Estados Unidos, você tem uma desigualdade era muito maior. 30, 40 anos atrás, você tinha desigualdade muito grande entre norte e sul dos Estados Unidos, e nos Estados Unidos a região mais pobre é o sul. Uma coisa que a gente sabe que funcionou foi investimento em educação. Então, inclusive, gasto militar nesse país, com centros de pesquisa, você colocou em vários estados aqui do sul dos Estados Unidos, isso foi importante para diminuir a disparidade. E também boas universidades, centros de pesquisa nos estados mais pobres dos Estados Unidos. Então, você fazer essa tentativa de reduzir desigualdades regionais por via de apoio à educação, ao capital humano, eu acho que é uma via de maior prosperidade do que tentar incentivar a empresa. Então, acho que isso a gente aprendeu. Agora, no Brasil hoje, a gente tem um problema muito mais sério com a crise imensa, enorme dos estados do Brasil. O governador de Minas estava aqui. Minas é hoje um estado que, além da dívida alta, de um déficit muito grande, está com conta atrasada na casa de 40 bilhões de reais. Minas vai ter que fazer um ajuste muito duro. Rio Grande do Sul também. Rio de Janeiro está tentando fazer, com idas e vindas. Mas ainda é um desafio muito grande. O estado do Rio de Janeiro hoje tem uma capacidade de investimento menor do que um estado médio do Nordeste. A capacidade de investimento do Rio de Janeiro hoje é abaixo de R$1 bilhão por ano. O estado do Ceará, que é um estado pequenininho, investe 3 bilhões por ano, 3 vezes mais que o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, a dívida não está caindo, a dívida está aumentando. Ele ganhou tempo para fazer o ajuste fiscal, mas tem que fazer. É um desafio enorme. Então, os estados no Brasil têm um desafio enorme e me parece que a população ainda não tem a percepção do tamanho desse desafio, porque em vários estados, governadores estão tendo problema de convencer a população a privatizar a empresa. Muitas vezes a população do estado fala, não quero vender meu bancozinho, não. Esse banco é muito importante para o estado. Por quê? Não quero vender essa minha companhia de saneamento, não, que é muito importante para o estado, a minha companhia de gás. Por quê? O Estado tem que prover saúde, educação de qualidade, segurança pública, transporte. O Estado tem que tentar reduzir o que a gente chama de desigualdade de oportunidade. Quando a capacidade de uma pessoa desenvolver seu pleno potencial não depende nem do local do nascimento, nem da família que ela nasceu. E a gente faz isso muito mal. Muito obrigado a todos. Mansueto Almeida, professor José Márcio Camargo, Zeina e Gustavo, muito obrigado pelo tempo de vocês. Acho que o papo continua. Acho que é só um início de provocação para todo mundo nessa sala. Obrigado. Muito obrigado.